Coimbra Engineering Academy. Escolhe o teu futuro. Escolhe o ISEC. Sabe mais em www.isec.pt. Ora, boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a professora Marília Queiroz e agradecer-lhe a disponibilidade e a presença nesta palestra sobre comunicação. Eu vou-me dispensar de fazer comentários sobre a professora Marília, que é subejamente conhecida no Brasil. Ela terá depois a oportunidade de fazer o favor de se apresentar. Eu acho fundamental, acho importante esta questão da comunicação, e daí nós, para todos os alunos e para todas as pessoas que nos podem e que nos estão a acompanhar neste momento, falar da comunicação é falar de progresso, é falar de êxito. Comunicar é parte da vida, sendo através deste processo tão natural que nós partilhamos aquilo que somos e aquilo que eventualmente até gostaríamos de vir a ser. É um processo que nasce no berço, todos nós sabemos, começamos desde tenra idade a proferir as primeiras palavras, e portanto é um ato também de educação, e por isso eu agradeço imenso esta disponibilidade, a presença da doutora Marília Queiroz, que vai estar connosco. Eu espero que todos aqueles que nos vão acompanhar possam desfrutar desta palestra, colocar as perguntas que depois entenderem, e portanto, mais uma vez, muito obrigado. Aqui a partir da Praia de Buarcos, eu neste momento estou exatamente na Figueira da Foz, uma cidade à beira-mar, uma cidade vizinha da cidade de Coimbra, eu diria vizinha e irmã, e portanto é com muito gosto que eu aqui estou, e portanto vou dar a palavra à professora Marília Queiroz. Boa noite e obrigado mais uma vez. Boa noite, pessoal. Para mim é estranho falar boa noite, porque aqui está de tarde ainda. Mas boa noite, pessoal. Eu sou a Marília Queiroz e eu vou falar um pouquinho sobre mim antes de a gente começar a palestra, para vocês entenderem. E eu sou formada em comunicação e em artes. E comecei a minha carreira há muito tempo atrás como atriz. E o que eu mais gostava, o que eu achava de interessante na arte do ator, era como que um ator consegue influenciar, manipular uma plateia para que ela compre a ideia daquele personagem, para que ela entre dentro da história. E nessa pesquisa, eu me deparei com a linguagem não verbal, porque era muito mais a parte de interpretação do ator, de como ele falava, de como gesticulava, como colocava a voz, do que propriamente as palavras que ele dizia, que fazia o público acreditar nele. E foi no estudo dessas técnicas que eu aplicava em mim mesma, né, porque eu aplicava comigo, porque eu queria ser uma boa atriz, uma boa intérprete, eu fui descobrindo essa linguagem. Aí, um dia, eu fui convidada a entrar no mundo corporativo. E aí, no mundo corporativo, eu me deparei com a seguinte questão. As pessoas não tinham esse conhecimento. Eu falei, nossa, como assim? Então, eu encontrei pessoas que eram muito inteligentes ou que tinham muito conhecimento técnico sobre um assunto, mas a pessoa não sabia falar a sua ideia, não sabia fazer uma reunião ou engajar a sua equipe para poder ter melhor performance. E aí, eu trouxe, então, esse conhecimento que eu tenho para o mundo corporativo. E aí, eu desenvolvi o meu método. E hoje, nessa palestra, eu trouxe um apanhado sobre a comunicação no nosso dia a dia, a comunicação na prática, para que você possa, depois de hoje, aplicar, para que ela seja útil hoje para você. Então, eu vou pedir licença para vocês, porque eu vou precisar passar essa palestra gravada. Hoje, mais cedo, eu gravei essa palestra para vocês, porque minha internet está muito ruim, está instável, estou perdendo um pouco a minha conexão e a minha câmera. Então, na dúvida, eu achei prudente gravar o conhecimento para vocês. E vou pedir para o pessoal aqui da Figueira TV passar essa palestra para vocês. Mas, quando acabar a palestra, eu vou retornar e eu vou estar aqui de novo, conversando com vocês para a gente encerrar.
Qualquer coisa, é só mandar a mensagem aí nos comentários, que eu vou conseguir olhar daqui, tá bom? Eu vou desligar a minha câmera um pouquinho para minha conexão se manter estável, mas eu estou aqui com vocês, certo? Então, Carolina, pode dar play. Então, vamos lá. O que é comunicação? Porque se a gente vai falar de como se comunicar bem, como se comunicar melhor, a gente tem que pensar o que é comunicação. Ah, já sei. É falar. É falar o que eu penso. Sair falando e dizendo o que eu tô querendo dizer. Falar. Comunicar é partilhar. É trocar informações. Envolve pelo menos duas pessoas. Aquele que comunica e aquele que recebe a informação. Legal. Mas por que é importante, então, saber se comunicar? Porque nós, seres humanos, somos seres sociáveis. Nós precisamos das relações sociais. É a forma como nós aprendemos as coisas. É a forma como nós adquirimos conhecimento. Desde os nossos primórdios, logo depois do nosso instinto de sobrevivência, vem a necessidade de se comunicar, de trocar, porque é nessa troca que a gente adquire conhecimento, inclusive para melhorar a nossa sobrevivência, certo? Então nós, como seres humanos, inclusive os animais também, se comunicam, as plantas se comunicam, mas nós, seres humanos, precisamos dessa relação social, nós vamos em busca disso, dessa troca de informações, porque é a maneira como nós adquirimos conhecimento e a maneira como nós evoluímos. Então é importante a gente saber se comunicar. Legal. Mas aí eu pergunto, qualquer um pode ser um bom comunicador? Nessa hora, quando eu falo um bom comunicador e falo essa palavra, comunicador, normalmente o que acontece? Você aí pensa, ela não está falando comigo, ela está falando de um ator. Um ator que se comunica, de um apresentador de TV que está sempre falando. Ela está falando de alguém que fala com muitas pessoas, que fala uma palestra, faz uma palestra, um palestrante, um professor. Ela não está falando comigo. Eu estou falando exatamente de você, com você mesmo. Eu estou falando com você que é pai e precisa se comunicar com seu filho. De você que é médico e precisa se comunicar com seu paciente, com o enfermeiro, com a equipe médica, com todo mundo de um hospital. Estou falando de você que precisa se comunicar num restaurante. Você vai ter um restaurante, né? Você precisa se comunicar com um garçom. Então, você está se comunicando. Estou falando de você que se comunica com o seu marido, com a sua esposa, com o seu parceiro, com as pessoas da sua família. Nós estamos sempre nos comunicando. E olha, digamos que você e eu não. Eu vivo numa bolha, eu não falo com ninguém o dia inteiro. Você não pede comida pela internet? Você não fala no WhatsApp? Você não vai no supermercado? Não importa. Essas pequenas coisas, tudo que a gente faz, a gente está se comunicando, porque a gente está se relacionando. Então, não é só o fato de você falar para muitas pessoas, mas o fato de você falar com uma pessoa, você já está se comunicando. Mas e aí? Qualquer um pode ser um bom comunicador? Sim! A resposta é sim! Ufa, né, Marília? Que bom! Qualquer um pode ser um bom comunicador. Inclusive, essa é uma habilidade que você já nasce sabendo. Olha que incrível, olha que legal. Todo mundo já nasce sabendo se comunicar. Vejam bem, um bebezinho. Um bebezinho, ele não chora quando ele está com fome, quando ele está com frio, ele está se comunicando. Ele está falando, mamãe, eu quero mamar. E o que ele faz? Ele não sabe falar, ele chora. Ele está se comunicando. Nós estamos sempre nos comunicando. E o mais legal é você pensar que você tem essa habilidade. Ela é natural, ela é sua, ela foi te dada. Você nasceu com ela. Mas claro, sim, você pode treinar, você pode melhorar, você pode aperfeiçoar sua comunicação.
para que você consiga se comunicar melhor, certo? E aí, então, eu vou voltar a mais uma pergunta. O que é ser um bom comunicador? É ser assertivo. E o que é ser assertivo? É ser direto? É falar direto e rápido ao ponto que eu quero dizer? É fazer o outro me entender? É fazer o outro fazer aquilo que eu quero que ele faça? É não causar conflito nessa relação? Tudo isso é ser um bom comunicador. Mas ser assertivo e ser um bom comunicador não é só falar com clareza. É um pouco mais do que isso. O importante aqui, nessa pergunta, é você pensar primeiro em você. No que é importante para você. Por que é importante para você se comunicar bem? Por que é importante para você se comunicar bem nessa situação específica? Nessa situação que você pensou que seja uma situação que para você talvez seja um pouco mais difícil ou que você fique mais nervoso. Por que ela é importante para a sua vida? Pense o seguinte, primeiro você precisa ser estratégico com você mesmo, para depois você ser estratégico na sua comunicação. Você precisa entender no que você acredita e no como você se vê nessa situação. Porque o como você se vê, a sua autoimagem, se você se vê de forma positiva ou se você se vê de forma negativa, vai afetar diretamente a forma como você se comunica. Se você se sente mais seguro, por exemplo, você vai se comunicar melhor. Você sente que você domina aquela situação, aquele assunto. Você sente que você flui melhor. Agora, quando a gente não se sente seguro, quando a gente tem uma autoimagem negativa de nós mesmos naquela situação, nós temos dificuldade, o que acontece? A gente trava, a gente não tem vontade de falar a nossa opinião, principalmente se nossa opinião for contrária do que as pessoas estão falando. A gente não quer falar, a gente trava, a gente pensa assim, para que eu vou falar? Ou então, se você está falando com alguém que você não gostaria de falar, que você não gostaria de estar naquele lugar, aí mais uma vez, aquela situação, como você se vê naquela realidade, naquela situação, vai modular o seu comportamento e a forma como você se expressa, a forma como você fala, a forma como você se comunica, certo? Então, como que você se coloca, como você se posiciona frente a uma experiência? E essa experiência, por que ela é importante para você? Né? Por que você se sente mais seguro ou não? Porque é ela que vai dar o seu comportamento, vai dar a sua expressão. E aí, olha, é importante a gente pensar que o nosso eu aqui agora, o eu, é a estrela da comunicação. É a maneira como você se vê que vai dar a maneira como você fala, a maneira como você se comunica. E digo mais, esse conjunto de experiências que você vai tendo, se vai indo de forma positiva, né, ou forma negativa, principalmente se vai indo de forma negativa, vai modulando cada vez mais a sua autoimagem, porque nós somos seres humanos sociáveis, e o que acontece na nossa volta modula a maneira como a gente se vê. Então, se você se julgou ali, que você foi ruim, que aquilo não é bom, que você tem uma autoimagem negativa, isso vai gerando aquela bola de neve viciosa, e aí é por isso que cada vez você fala mais, você acha que essa situação é mais difícil, e aí nesse tipo de situação só complica, aí você fica, né, você entrou numa bola de neve viciosa, certo? Tá, Marília, mas você falou que eu posso treinar, que eu posso me aperfeiçoar. Então, como é que eu vou fazer agora? Então, a gente precisa de 3 habilidades, tá? Nesse momento. Para quê? Para a gente modular melhor a nossa realidade. Que a realidade é a maneira como eu vejo o mundo. A maneira como eu me posiciono frente a isso. A maneira de como minha autoimagem gera a minha personalidade e faz eu ver o que está acontecendo na minha frente. E aquilo ali é a minha realidade. Né? Como que eu vou me comportar? Como é que eu vou me expressar naquela situação? Então, vamos lá. Como que eu posso melhorar o meu conjunto de expressão? As minhas 3 habilidades. A primeira é saber ouvir.
É isso mesmo. E aqui, quando eu falo saber ouvir, é diferente de escutar. Escutar é você ser passivo. Eu estou ouvindo aqui, ó, melhor, estou escutando aqui, ó, estou escutando. Saber ouvir é um processo intelectual, é um processo mental, é um processo emocional, é um processo de você pôr atenção a ouvir o que realmente está sendo dito, a entender aquela situação. É você discernir aquele conhecimento ou aquela informação que está chegando para você. Isso é saber ouvir, que liga diretamente com a nossa segunda habilidade, que é saber interpretar. É eu compreender agora o que está sendo dito. Ou seja, eu preciso ser ativo. Eu preciso prestar atenção no que está sendo dito. Não é só escutar e deixar levar, como deixo a TV ligada e vou fazendo uma outra coisa. Na comunicação, não. É um processo intelectual. Você tem que ser ativo e pensar o que essa pessoa está querendo me dizer. Tentar compreender aquilo que está sendo dito. Senão, a gente entra no processo que é aquele de que a gente acredita que todo mundo sabe ler mentes, sabe? A gente fala uma coisa achando que o outro vai entender. E pronto, eu já falei, já lei tá dito. O outro tem que fazer aquilo que eu falei. Aí acontece exatamente o que acontece hoje. Eu peço A, fulano me entrega B e eu ainda fico com raiva, porque ele não me entregou certo. Mas cadê a comunicação? Eu supus que o outro leu minha mente, né? E entendeu o que eu estava querendo dizer. Então, não. Para saber ouvir, interpretar, é um processo ativo. A gente precisa entender o que aquela pessoa está querendo comunicar para a gente. Quer ver um exemplo prático que aconteceu esses dias aqui em casa? A minha mãe estava aqui em casa arrumando umas coisas. E aí ela estava precisando de uma sacola para colocar os objetos que a gente ia sair. Aí ela chegou para meu marido e falou assim: Rodrigo, pega ali rapidinho uma sacolinha para mim, uma sacolinha. Aí ele, tá bom. Aí ele foi lá no armário, pegou uma sacolinha pequenininha, entregou para ela. Aí quando ele entregou, ela falou assim: não, mas isso aqui não cabe nada, olha tudo que eu tenho que colocar. Ele: mas você falou uma sacolinha. Uma sacolinha, uma sacolinha. Você devia ter dito uma sacola grande. E ela falou como uma expressão, uma maneira de falar. Ou seja, não houve uma boa comunicação, certo? Elas não souberam, não chegaram juntos no ponto que precisava. Teve retrabalho, porque aí teve que voltar, pegar uma outra sacola que coubesse o que era necessário, certo? Então, não parta do princípio que a pessoa que você está falando sabe ler mentes. E nem que você sabe ler mentes, tá? É importante na comunicação a gente entender o que o outro está querendo dizer. Por isso que eu falo que é o ouvir ativo, é interpretar o que o outro está querendo dizer. No interpretar, o principal é você tirar o seu ego de frente, tira você e entra no lugar do outro. Entra no mundo do outro. Entra na realidade do outro. Como que o outro, que eu estou falando, vê o mundo? Como que ele interpreta o mundo? Porque olha o que acontece. Quando eu entendo como o outro vê o mundo, interpreta o mundo, naturalmente eu vou entrar na terceira habilidade, que é saber falar. Porque agora eu vou escolher a melhor forma de falar que o outro entende. A melhor forma de explicar, de dar uma imagem, de dar um exemplo, de comunicar com que o outro entenda, porque eu tirei o meu sapato e calcei o sapato do outro que eu estou falando, tá? Então, saber falar não é só sair falando, usando técnicas de oratória, por exemplo. É também isso, mas é também você entender o que você precisa fazer para o outro te entender. Na nossa comunicação, 90% da nossa comunicação, como vocês acabaram de ver, é não verbal, é linguagem não verbal. Então, pensa, que voz que eu tenho que fazer para o outro me entender? Que velocidade que eu tenho que falar para que ele entenda? Qual o melhor gesto, qual o melhor tom de voz para falar isso que eu preciso falar? Para transmitir isso que eu preciso para minha equipe, isso que eu preciso dizer. E aí, você vestiu o sapato do outro, para saber o que é melhor para o outro, como falar. E olha que legal.
esse processo de saber ouvir, saber interpretar e saber falar vai gerar uma coisa muito legal. Vai gerar confiança. E digo mais, vai gerar uma dupla confiança. Vai gerar confiança em você, com você mesmo, porque quando você faz esse processo consciente, você se sente seguro, porque você está vivo, você está ativo, você está prestando atenção, você está querendo resolver essa comunicação de forma positiva, você se coloca prestativo para a comunicação, você sente que você tem conteúdo, porque você sabe o que você quer falar e agora você sabe como você tem que falar para poder impactar melhor a pessoa que eu estou querendo falar. Você ouviu ela. Você interpretou ela. Isso te dá confiança para você falar. Experimentem. E a segunda confiança, que eu acho a mais bonita, que é a confiança do outro em você. Você gera na pessoa que você está falando, nas pessoas, confiança. Ao essa pessoa confiar em você, porque você entrou no mundo dela, você entrou na realidade dela, ela confia em você. E quando ela confia em você, ela se abre. Não é muito mais fácil a gente falar com uma pessoa que quer falar com a gente? Que faz o esforço positivo de querer entender o que a gente está falando? Porque não é ruim quando a gente quer falar com alguém que fica, a pessoa não quer falar com a gente, ela não quer entender, não é muito chato, não é ruim? Agora, quando a gente quer falar com alguém que fica, sim, mas e aí? Eu faço como? A pessoa faz o esforço para te entender, ela se abriu para você, você gerou empatia. É como quando você fala com um amigo. Olha, quando você fala com um amigo, você não ouve ele, você interpreta porque você sabe como é que é o mundo dele, você sabe como que é a realidade dele. E você fala com ele da maneira que ele entende, porque você sabe a maneira que ele entende melhor, não é? E ele não se abre para você, ele não faz um esforço para te ouvir, para entender o que você está querendo dizer. É isso, só que é essa relação com todo mundo. Com todas as pessoas, com todos os momentos em que você vai falar. Então, no saber falar, nesse processo do conjunto de expressão, é você se modular e você mudar para falar com cada pessoa. E isso também é natural. Quer ver? Quando você fala com uma criança, você fala do mesmo jeito que você fala com um adulto? Normalmente a gente faz assim, né? Ai, filho, olha o que a mamãe fez hoje. Nhame-nhame, tem carninha, tem arroz, tem feijão. Que delícia, vamos comer? A gente fala com vozinha, a gente fala no diminutivo, a gente fala com um ritmo melodioso, a gente fala da princesa, vai te ajudar a tomar banho, não é? A gente cria imagem. Tudo isso para quê? Para que a criança entenda o que eu estou querendo dizer. Que ela vá tomar banho, que ela coma melhor, que ela não coloque o dedo na tomada, não é? A gente faz todo esse teatrinho. Aí quando a gente vai falar lá no nosso trabalho, a gente fala para o outro entender. Não tá nem aí para quem é essa pessoa. Não. Agora você precisa também entender quem é essa outra pessoa que você está se comunicando. E como é que eu deveria falar para o meu chefe me entender melhor? Como é que eu deveria falar para minha esposa, meu filho me entender melhor? Como é que eles entendem melhor? E é essa modulação que você vai fazer. E aí, olha que... E aí, olha que legal. Vou falar isso primeiro, depois eu falo outra coisa que eu ia falar. Você começa a se tornar memorável. O que é isso? Você começa a se tornar memória para as pessoas. Você se torna lembrado para a pessoa. Por quê? Você se entrega para ela, você ouve ela, você compreende ela e fala do jeito que ela entende. Ela lembra de você. Quando você vai numa entrevista de emprego, né, numa entrevista de trabalho, e aquela pessoa, aquele funcionário de RH já entrevistou 30 pessoas, mas ele lembra de você. Por que ele lembra de você? Porque você deu atenção, porque você ouviu, porque você interpretou, porque você falou do jeito que ele entende. Você não foi mais um. Você colocou atenção nesse processo. Como você coloca atenção
quando você fala com seu filho, como você coloca atenção quando você fala com um idoso ou com seu amigo, certo? Então é esse processo na hora de se comunicar. E aí que eu ia falar agora, que eu ia falar antes. Esse processo, olha que legal, ele gera emoção. Porque essa relação gera um sentimento. E aqui eu não estou querendo dizer que emoção e sentimento é Marília, dá vontade de chorar ou de rir muito. Não, não tem nada a ver. Gera um sentimento porque no sentido de que você faz o outro sentir o que você está falando. Por isso, você se torna memorável. E por isso ele lembra do que você falou, ele lembra da tua história, ele lembra do como que você respondeu essa pergunta. Porque você gerou um sentimento nele, você gerou empatia com essa pessoa, certo? Você faz sentir, você começa a se tornar uma pessoa notada. Você é notado, você entra num lugar e as pessoas querem falar com você, porque você é legal. Porque você dá atenção, porque é bacana conversar com você, porque você se expressa bem, você fala, você entende, você ouve o que o outro está querendo dizer, certo? Você se coloca no lugar do outro, você gera empatia. E aí, de repente, a atenção e toda a situação está em você, e você domina essa situação. Ah, Marília, gostei disso daí, hein? Eu quero ser memorável para as pessoas. Mas como que eu faço isso? Como que eu faço? Então, aqui eu falo que é o processo dos 3 Qs. O QI, quociente intelectual, o QE, quociente emocional, e o QA, o quociente de adaptabilidade. Então, como é que funciona normalmente? Normalmente, a gente estuda, e vai para a escola, e lê livros, faz faculdade, faz cursos, palestras, e adquire muito conhecimento técnico. Nosso QI é lá em cima, ó, QI alto. A gente faz tudo isso. Mas e aí? Você faz o que com tudo isso? Você é aquele professor, doutor, engenheirão, mas que não sabe falar a sua ideia, que não sabe fazer a sua equipe aumentar a performance, não sabe se comunicar com eles, não sabe vender a sua ideia de forma positiva, né? Então, normalmente vem outra pessoa e aí vende a sua ideia. E aí você falava, nossa, mas essa ideia era minha, mas o outro soube falar melhor. Porque também precisa do QE, emocional, e do QA, de adaptabilidade, certo? O quociente emocional é você saber lidar com as suas emoções. É você saber lidar com a raiva, com a alegria, saber lidar com situações difíceis. Como que você lida com situações difíceis? Com momentos complicados no trabalho, na família? Esse é o seu quê? É você ter autocontrole e saber se comunicar melhor. E o QA? O QA é você saber inovar, é o seu consciente de adaptabilidade, é você ser flexível, saber se adaptar e principalmente se adaptar e prosperar em ambientes de mudanças rápidas. Cada dia, com a tecnologia, as coisas estão mudando mais rápido, a gente precisa mudar mais rápido. Olha, o QI, ele é muito importante, mas o QE e o QA também são importantes iguais. E é o equilíbrio entre os 3 que vai fazer a diferença. É o pulo do gato, é a sacada. Porque, veja, na sua turma da faculdade, por exemplo, tem lá 30 pessoas. Os 30 tiveram o mesmo conhecimento que você. As 20 pessoas do seu curso técnico tiveram o mesmo conhecimento que você. Mas o que você vai fazer com isso é que é a diferença. A maneira como você lida com isso é que faz toda a diferença, certo? Então, é o equilíbrio dos 3 que é a grande sacada. Eu estava lendo uma reportagem há um tempo atrás, da Época Negócios. Olha, era uma reportagem de 2019. Nós já estamos no final de 2020. Então, imagina como vai o ano que vem. Em 2019, já se falava na reportagem, certo? Que hoje nas empresas é importante ter QI, sim, porque é a partir do QI, do seu conhecimento técnico,
que mostra aonde você vai entrar, né? Que cargo que você vai entrar, onde você vai ocupar. Mas as empresas hoje em dia estão no seu processo seletivo dando muita ênfase ao que se faz hoje em dia o teste de quociente emocional. Porque hoje nas empresas é nítido e claro que a grande maioria das empresas falam que o problema da empresa é o relacionamento entre as pessoas. É a maneira de se comunicar que está sendo falha. E aí o que acontece? As pessoas estão sendo contratadas pelo seu hard skill, o seu QI, e demitidas pelo seu soft skill, que é o QE e o QA. Inclusive, fala o seguinte, que para você ter sucesso no trabalho, você não basta só ter o QI. Melhor, o QI vai dizer aonde você vai entrar no mercado. E o seu QE e o seu QA vai dizer o seu sucesso a longo prazo nessa situação. A maneira como que você lida, como que você reage, como que você é flexível e ágil nas mudanças. Hoje, com a tecnologia, e olha, com essa pandemia, isso ficou muito claro, né? A tecnologia chegou e deu uma revolucionada. Quem tinha só o QI ficou perdido, sem saber o que fazer. Foi necessário você ter equilíbrio emocional, você ter a inteligência emocional de saber, calma, está acontecendo uma pandemia, como que eu lido com essa situação? Tudo mudou, eu preciso saber lidar com isso, saber me comunicar com o que está acontecendo comigo mesmo e com os outros. E é preciso ter QA e ser flexível e inovar, para saber, e agora? Como é que eu pego tudo que eu sei e transformo? E seja criativo, e faço de uma outra forma. As pessoas que tiveram QA conseguiram continuar e andar. As empresas que não foram em busca disso, não conseguiram, né, se manter vivas ainda. Então, é muito importante a gente trabalhar o equilíbrio dos três. Por exemplo, você é um contador. Então, é importante você ter QI, porque você tem que ter o conhecimento técnico de administração, das leis, dos números, tudo, a teoria que embasa, como que você trabalha. Você tem que ter o QI. Mas você também tem que ter o QE para saber lidar com as pessoas, para saber fazer conexão, para poder saber falar. E tem que ter o QA para saber ser ágil e mudar de forma de sistema, os sistemas estão mudando a todo tempo, saber mudar o sistema, um novo programa que surgiu. E como que você se adapta? Uma nova lei. E agora? Mudou tudo. A maneira que eu fazia, agora faz de outro jeito. Com a pandemia, então, isso ficou muito claro. Passou a ser online, passou a ser de outra forma. Agora a lei não é válida na época da pandemia. Eu tive que me adaptar. Um médico, por exemplo, ele tem que ter QI. Ele tem que ter o conhecimento técnico, imagina, do corpo humano, de saber identificar uma doença, saber o que fazer com aquilo. Mas ele tem que ter o quociente emocional, para saber conversar com o paciente, encantar o paciente, ser agradável com o paciente, com a sua equipe técnica. Então, imagina numa cirurgia, num momento tenso, você tem que ter a inteligência emocional de saber conversar, saber pedir. Um enfermeiro tem que saber conversar com o médico, um instrumentador saber conversar com o enfermeiro e com o médico. E tem que ter o médico também um QA. Por quê? Pensa, o médico, então, todo dia surge uma doença nova. E essa doença nova, todo dia surge um procedimento novo, né? Não, agora não faz mais isso. Agora a gente faz um processo de injeção. Não, agora não dá mais injeção. Agora faz radioterapia. Agora não é mais rádio, agora é químio. Então, o médico tem que ser ágil também e flexível para poder acompanhar as mudanças que estão acontecendo. E agora, com a tecnologia, então, isso está ficando muito claro e andando muito rápido. Inclusive, se fala já para o ano que vem, as empresas começaram a observar também no seu processo seletivo quem são as pessoas que têm o QA alto. Porque hoje, para uma empresa, não basta mais só você ser útil em um cargo, em uma função. Hoje, se for necessário, você pode ser relocado, porque tudo está mudando. Agora chegou um sistema novo, um programa que faz o que você fazia. Então, você é relocado para uma outra área, para uma outra função. E você tem que ser ágil para fazer essa mudança. Você tem que ser feliz, tranquilo, ter o autocontrole de que, ok, tá tudo bem, vamos para a próxima. E mudar, tá bom? Então é importante você também se adaptar e prosperar em ambientes de mudanças rápidas. E agora, olha que legal. O equilíbrio desses três, né? Quando você for em busca de equilibrar os três Qs, olha o que vai acontecer.
você vai ter novas experiências. Você vai ouvir, interpretar e falar de forma diferente. Você vai buscar, a sua realidade vai ter um outro sabor. Você vai buscar uma nova realidade. E isso vai modelar de novo a sua autoimagem. E modelou aquilo como que você se vê. E aí você vai modulando. E aí você vai modulando o seu comportamento, modula a sua expressão. E de repente aquela experiência passou a ser diferente. E aí você ficou diferente naquela experiência, e aí você de novo está numa bola de neve, só que agora não é uma bola de neve viciosa, é uma bola de neve virtuosa, em que você faz ela caminhar de forma positiva, e você vai andando nessa bola de neve virtuosa, certo? E aí, o que acontece? De repente, você começa a ser memorável, começa a chamar a atenção das pessoas, começa a ser uma pessoa que tem empatia, não é? De repente, você é a bola de neve que sai abraçando todo mundo, a bola de neve que leva todo mundo com você de forma positiva. Você vira a bola de neve, você que domina, você está no controle. Legal, né? Aí você fala assim pra mim: Marília, adorei isso, eu quero ser a bola de neve que abraça todo mundo e que sai, que é lembrado, que é memorável, que anima as pessoas. Legal. Mas aí o que acontece? Amanhã, quando eu acordo, aí eu vou tomar café, aí eu tô atrasada, a internet não funciona, aí meu chefe me liga e fala que eu tô atrasada e coloca pressão, porque é pra ontem. Quando eu vejo, passou meu dia, eu não fiz nada, já esqueci como é que era mesmo a palestra da Marília, o que ela falou, não lembro. E aí eu entro naquela rotina, no meu dia, coisas vão passando, quando eu vi eu achei que isso foi muito legal que você falou, mas eu não consigo aplicar, não serve para mim. Então é o seguinte, é porque tudo isso que eu falei é a ideia. Se você entendeu essa ideia, já é excelente, já parte desse princípio de que você entendeu a ideia. Agora a gente precisa pegar essa ideia, que foi isso tudo que eu falei, e transformar em ação, transformar em forma, tem que ter ação, ela tem que ser prático, é a ação na prática. Então vamos lá. E agora, na prática, o que é que eu faço? Olha, na prática é mexer na sua rotina. Não é tão simples assim, né? Ou melhor, não é que é difícil, é simples e fácil, tá? Você precisa ter calma nessa hora, você vai ver que é possível, porque eu vou mexer na sua rotina, eu vou fazer você criar um novo hábito. A gente adquiriu agora um conhecimento, então a gente precisa pôr ele em prática, e para isso a gente vai mexer na nossa rotina, criando um novo hábito. E aí eu vou propor para vocês 3 exercícios para vocês fazerem em casa, tá bom? O primeiro exercício é estudar. Peraí, como é que é, Marília? Você falou pra mim agora que é importante ter QI, que eu já faço um monte disso, e agora você tá mandando estudar de novo? Sim, tô mandando você estudar. Por quê? Como é que você vai falar de alguma coisa que você não sabe? Não tem como, né? Você precisa estudar. Só que agora você vai estudar de forma ativa. Não é de forma passiva, como você vinha fazendo, que você lia, que você ouvia o professor, que você ia ter uma palestra. Não, você vai estudar de forma ativa. Isso é questionar, se perguntar, avaliar aquilo que você está ouvindo, né? Criticar positivamente, eu falo. É você buscar se aquilo faz razão para você, se aquilo faz sentido para você. Agora, é o seguinte... Você passou ali pela TV da sua casa, tá passando o jornal, você ouviu uma notícia. Aí o repórter falou lá alguma coisa. Aí você escutou. Não. Agora você vai ouvir o que o repórter quis dizer. E vai pensar, peraí, faz sentido isso que ele falou? Isso que ele disse tem a ver? Faz sentido na minha vida? Isso faz sentido para mim? Tem a ver com o que eu acredito? Ou tem a ver com o que eu não acredito? Ó, a ideia não é você sair criticando tudo que você vê, o que você estuda, o que você lê, mas é você criticar de forma positiva. É primeiro se perguntar se aquilo faz sentido para você e entender o que é que o autor quis dizer com aquilo. Poxa, olha, o autor quis dizer isso. E eu? O que é que penso sobre isso? Eu concordo ou eu discordo? A ideia não é vencer,
A ideia é você pensar, é você elaborar, é você saber e estudar de forma ativa aquilo que você ouviu. É buscar o estudo prático. Eu digo até que é evitar o analfabetismo funcional. Sabe o que é o analfabeto funcional? É esse que ouve as coisas e pronto. Ele sai repetindo, ele não pensa se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Ele escutou e sai, às vezes até fala, aquilo passa. Não, agora você é ativo, você ouve alguma coisa, você pergunta, isso é legal, isso não é legal? E até coisas que você vai estudar também. Então você vai até o Google, você pesquisa, você vai ver os livros, você vai entender. E aí, o que é que você vai fazer depois disso, de criticar positivamente? Você vai falar com pessoas. Ah, claro, né? Não pode ser só o QI. Tem também o QE e o QA. E aqui a gente vai treinar eles também. Então, eu estudei ativo de forma positiva. Agora eu vou treinar, me comunicar com as pessoas. Para quê? Para desenvolver o meu QE e o meu QA. Então, eu vou procurar alguém para conversar sobre esse assunto e pergunto, olha, fulano, eu ouvi essa notícia na reportagem e eu acho isso sobre o assunto. E você, o que você acha? E ouve a opinião do outro. Pode ser que ele concorde, pode ser que ele discorde de você. Ótimo! Aí você treina a sua inteligência emocional para saber lidar com a situação. Você treina a sua inteligência de adaptabilidade para saber ser ágil e saber se adaptar com essa mudança. Pode ser que ele te conte um ponto de vista que mude o seu ponto de vista mais uma vez. E você pensa, vou ter que repensar sobre esse assunto. A ideia é ser ativo, tá bom? Isso que é importante. Não é você conversar com alguém para ganhar a discussão. Não, a ideia é elucidar, é conversar, é praticar o conhecimento intelectual, praticar o falar, praticar o saber ouvir, o praticar o interpretar e praticar o falar. Aí você vai falar assim pra mim, Marília do céu, mas eu não sou criativa, eu não consigo pensar em nada para conversar com alguém, né? Não sei o que fazer. Você não é criativo ou você não quer ser, né? Eu acho que você é preguiçoso, é diferente, porque ó, eu vou te dar agora então o segundo exercício para ajudar na sua criatividade. O exercício é fazer pontes. Esse exercício é o seguinte, ó. É você pegar um assunto, um tema, qualquer coisa, e fazer uma ponte com uma outra coisa, que não tem nada a ver. Eu vou ligar esses dois assuntos, que não tem nada a ver, aparentemente, mas eu vou fazer uma conexão entre eles. Esse é o exercício do fazer pontes, tá? Então, por exemplo, hoje pela manhã, eu estava brincando com a minha filha, estava passando o jornal, a TV estava ligada. E aí o repórter falou que estava na época das tartarugas marinhas, que aí elas vão desovar os ovos, não sei aonde, na corrente do mar. Eu não estava ouvindo direito, eu realmente estava só escutando, porque eu estava brincando com a minha filha. Mas aí a minha filha viu a tartaruga na TV. E ela falou, que ela não fala ainda, ela tem 1 ano. E eu falei, filha, a tartaruga que faz assim. E eu ouvi essa parte da notícia, que falava que a tartaruga escolhe um ambiente perfeito, o clima perfeito, viaja na corrente marítima até achar a praia perfeita, que tem a terra, areia, enfim, tudo para nascer, colocar os ovos e nascer as tartaruguinhas. Legal. Aí eu pensei, o que tem a ver as tartarugas com comunicação, que é a palestra que eu vou fazer hoje? O que tem a ver? Vou criar uma ponte. Aí fiquei pensando e falei, já sei, veja, a tartaruga tem que criar um ambiente perfeito, ou seja, ela tem que ouvir, sentir, reconhecer o meio. Ela busca o clima ideal, ela viaja para achar a praia correta, ela escolhe o momento certo de colocar os ovos. E aí eu fiz essa ponte com a comunicação. Porque para se comunicar, a gente precisa ouvir o outro, saber escolher o melhor momento para falar, saber que horas que eu vou colocar os meus ovos, que horas que eu vou falar, como que eu vou colocar os meus ovos, o melhor lugar, como que eu vou falar. Então eu fiz essa comunicação, ou eu fiz essa ponte. Ou seja, um assunto das tartarugas que não tem nada a ver, eu criei uma ponte com o falar bem. Certo? Com a comunicação vencedora. Como que seria? Tá vendo? É esse exercício.
pegar alguma coisa que aconteceu no seu dia a dia e criar uma ponte com algo que você queira, com um assunto que você goste, com um assunto que você estava estudando, com o seu trabalho, com um tema, qualquer coisa. O legal é você criar essas pontes. Porque o que acontece? Quando você faz isso, você começa a desenvolver e treinar a sua criatividade, porque a criatividade ela tem que ser treinada. Você começa a treinar a sua criatividade. Você começa a ver, ficar atento às coisas que estão acontecendo. E o mais legal, você começa a gerar integração no teu conhecimento. Seu cérebro começa a criar conexões de um assunto com o outro. E aí as coisas vão se integrando. Você vai criando essa relação, os temas, o seu conhecimento técnico, ele vai se ligando com outras coisas. Você faz o teu cérebro aprender a se conectar, aprender a integrar as informações que ele tem, certo? Então, esse exercício é muito legal, eu gosto muito de fazer, proponho vocês a fazerem também. E o último exercício, também super simples, é o seguinte, é que na nossa comunicação, no nosso falar, é muito importante a gente pensar na nossa linguagem não verbal. Certo? Então eu quero propor um exercício de voz e de corpo para vocês. No exercício de voz é o seguinte, primeira coisa é o se ouvir. Ó, você precisa saber como que você fala. Se você é aquela pessoa que fala para dentro, que fala para fora, que fala muito rápido, que fala devagar, se você fica sempre pontuando, né? Entender como que você fala para saber aonde que você vai treinar mais, certo? E quer saber um lugar muito legal para você se ouvir? No WhatsApp. Olha que legal. Aposto como todo mundo aqui tem um WhatsApp. Pega agora teu WhatsApp e começa a ouvir os seus áudios. E aí você vai ver aonde você, ou melhor, né? Você vai ouvir aonde você respira, aonde que você coloca a entonação, quais palavras você dá ênfase e como que você articula, se o outro entende o que você está falando, qual que é a sua velocidade. Começa a entender como que você fala, tá bom? E aí preste atenção na sua articulação. A partir de agora, é importante você articular para que você seja entendido, né? Para você, eu digo que é o falar para fora. É você falar para fora. Porque é muito difícil entender alguém que fala para dentro. Sabe quando a pessoa fala assim? Imagina se eu falasse assim: ai, pessoal, boa tarde, meu nome é Marília e eu sou comunicadora. Não é estranho? Agora, se eu falar, pessoal, boa tarde, meu nome é Marília e eu sou comunicadora, não é diferente? Eu articulei a minha boca, articulei o meu aparato vocal. E claro, eu também acabei usando aqui um pouco do olhar e do corpo e do gesto, porque, inclusive, o nosso corpo é inteligente e é natural uma coisa acompanhar a outra. Né? Então observe a sua articulação, o falar para fora, para o outro te entender mais. Numa entrevista de emprego, fale para fora, coloque o seu nome, se não parece que você está querendo esconder, que você está falando assim, eu sou bom nisso, eu sou muito bom. Não é estranho, né? Coloque para fora, eu sou bom nisso, eu gosto daquilo, fale para fora. E também faça o exercício de entonação. Desculpa, de ênfase e entonação, que é você escolher momentos que você pontua, que nem eu pontuei agora, momentos em que você dá ênfase numa palavra, eu sou muito bom nesse aspecto, certo? Quando você se ouvir no WhatsApp, você vai descobrir que você faz isso naturalmente, só que agora você vai fazer conscientemente. E no exercício de corpo, o que é que você vai fazer? Procure ter sempre uma postura aberta, uma postura aberta. Uma postura ampla. Porque, veja, quando a gente se sente bem, quando a gente se sente seguro, normalmente a gente está com a postura aberta. Como quando você fala com o seu amigo. Quando você fala com seus amigos, você fica falando assim, nossa, fulano, foi tão legal a festa de ontem. Você não faz assim, né? Você fala, nossa, foi tão legal a festa de ontem, tava isso, tinha aquilo, foi tão interessante aquela live do fulano, ele falou tanta coisa legal, eu morri de rir, né? Eu tenho uma postura aberta. É a mesma coisa quando você for falar. Procure uma postura aberta, porque mostra que você está aberto àquela comunicação, que você quer entender, que você quer se envolver. E aí, procure o seu olhar ser atento também. Olhe para a pessoa com quem você está falando.
olhe com ela, mesmo que seja uma reunião online e tenha várias pessoas, na hora que você for falar, procure olhar para a câmera, para olhar para todas as pessoas, procure aquela pessoa que você está respondendo na tela, olhe para ela, olhe com quem você está falando. O olhar, ele é muito importante, mostra que você está atento. Imagina se eu estivesse fazendo agora essa palestra, o tempo inteiro assim, pessoal... E é importante a gente se comunicar, porque comunicar, somos seres humanos sociáveis e a gente fala com umas pessoas, mas até perdi minha linha de raciocínio, porque é difícil falar olhando para baixo, sem falar com uma pessoa de verdade. Então procure olhar com quem você está falando. Outra coisa legal, o seu sorriso. Procure sempre manter um leve sorriso no rosto. Sorriso é empatia, sorriso abre portas. Ai, Marília, mas eu não gosto de sorrir, eu sou uma pessoa séria, é esquisito ficar sorrindo. Olha, eu não tô falando que você tem que sorrir com os dentes, ficar assim, não. Eu tô falando que você tem que ter um semblante leve, né? Não é muito mais gostoso falar com alguém que tem um semblante leve do que alguém que tá com cara amarrada, falando com a gente? Não é esquisito? Então, procure ter um semblante leve. É isso, só isso já gera empatia e vai ajudar o outro a te entender melhor. E por último, as nossas mãos e os nossos gestos. Ó, só sobre mãos eu podia passar 1 hora falando sobre isso. O quanto que a gente mostra aquilo que a gente quer, aquilo que a gente realmente pensa através das nossas mãos. Mas o principal é você mostrar as suas mãos, é você gesticular, é você ser natural, igual quando você está com seu amigo. Quando você está com seu amigo, você não gesticula, você não usa as suas mãos para exemplificar, para falar. É a mesma coisa quando você estiver numa entrevista de emprego, ou falando com seu filho, ou falando com alguém, algum assunto que seja muito importante para você. As mãos mostram interesse, mostram que você está aberto. Se eu escondesse as minhas mãos e não mostrasse as minhas mãos, pode dar a sensação de que tem alguma coisa estranha, que você está fechado, está se escondendo, ou não está gostando de estar ali naquela situação, certo? Então é importante também sempre mostrar as mãos. Bom, são esses exercícios e eu proponho que vocês façam esses 3 exercícios por 21 dias, certo? Por quê, Marília? Porque eu quero que vocês tenham um novo hábito. E para a gente adquirir um novo hábito, é importante a gente fazer isso por um tempo, certo? Então eu proponho que vocês façam esses 3 exercícios por 21 dias. Nossa, Marília, que complicado. Não, é simples, ó. É no simples. Começa no simples. Vai no simples. Primeiro, pensa assim, ó. Um filme que você assistiu. Ontem para assistir um filme. Poxa, então critica positivamente esse filme. O que o diretor, o roteirista quis dizer com esse filme? Eu concordo? Eu discordo? Eu achei legal? Eu gostei? Eu não gostei? E aí, então, pega o tema desse filme e vai conversar com alguém sobre o tema desse filme. Sobre o livro, um livro que você leu, sobre um assunto. É no simples, gente. Não queira ir agora sair buscando algo complexo para fazer. Não, é no simples. Porque é no simples que você vai conseguir colocar isso na sua rotina. Agora, seja você o cara do discurso. Eu falo assim, o cara do discurso. Procure oportunidades para você falar. Isso, para você treinar. Ó, aproveita agora que é fim de ano, certo? Olha que legal. Ou qualquer data comemorativa, né? Aproveita agora as datas comemorativas para fazer um discurso. É Natal? Então eu faço um discurso de Natal para minha família. É aniversário? Eu faço um discurso de aniversário para o aniversariante. Maria, o pessoal lá de casa vai achar muito estranho. Vai dizer que eu endoidei, que eu pirei. Calma, não tem problema, tá? Se eles acharem que você pirou, não tem problema. O importante é que você treinou. E também não é para você fazer um discurso de 30 minutos. É fazer um discurso ali, 1, 2, 3 minutos, para você treinar, falar uma palavrinha, um poema, buscar uma situação em que você possa falar uma frase, falar alguma coisa, mas treinar, se colocar, se posicionar, treinar o seu QI, o seu QE e o seu QA, certo? É importante você colocar os 3 em práticas. Você leu o livro, teve o conhecimento, assistiu o filme, adquiriu o QI. Agora a gente tem que também treinar o nosso QE. Então eu ponho em prática. Não perca oportunidades. Saio falando com todo mundo, certo?
Oi, pessoal. Oi, Mário. Olá, olá. Eu vi que tinha aqui algumas perguntinhas aqui da turma no chat. Muito bem. Eu tenho mais alguns minutinhos? Claro, claro que sim. Então, vou responder aqui essas perguntinhas, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Eu vi aqui, ó, que a Manuela Reis falou sobre a questão do então e do então. É verdade, eu tenho esse sotaque. Eu sou, aqui no Brasil, nós temos muitos sotaques diferentes. Tanto no Nordeste, é completamente diferente do Sudeste do país. E isso acontece. Mas, Manuela, pensa que é muito importante mesmo pronunciar a palavra de forma correta. Principalmente, que é o que eu vou falar agora, se o meio em que você vai falar exige isso. Porque senão, também seria o oposto seria verdadeiro. Se eu chegar falando completamente correto as palavras de uma forma muito formal, em um meio em que é muito informal, ia gerar estranheza da mesma forma. Então, mais importante aqui é você pensar como que é esse contexto e como que é o ambiente em que você vai estar inserido e que você vai falar, certo? Ó, eu tenho até um exemplo aqui que eu lembrei de um casal de amigos que veio na minha casa e a gente estava aqui cozinhando, falando, e eles falaram assim, Marília, quanto tempo demora para cozer isso? Na hora que ele falou cozer, todo mundo aqui fez, hã? Porque aqui no Brasil, a gente fala cozinhar. Quanto tempo demora para cozinhar? Então, ele falou uma linguagem muito formal, num ambiente informal, e acabou sendo motivo de risada de todo mundo. Mas porque nós estamos entre amigos, não porque ele falou errado. Pelo contrário, ele falou o português certíssimo, certo? Então, é importante você pensar na palavra, sim. Mas saiba, a palavra, ela é 7% da nossa comunicação. Todo o resto é envolvido como você fala, como que você envolve essa questão, como é que é o ambiente, certo? Que mais? O João Luiz, colocou aqui para mim que o processo de comunicação também é um processo de entender o contexto. Isso, João, exatamente isso. A comunicação não é só eu chegar e sair falando. Aí eu falando e coloquei, pronto, já falei, tá falado. Não, esse contexto, inclusive, do ouvinte, também é importante. Você, como ouvinte, faz parte do seu papel querer entender, querer interpretar e saber o que o outro está falando para você. Todos que estiverem envolvidos na comunicação fazem parte. Então, o contexto em si faz total sentido. E tem que ter essa sensibilidade que você falou, de todas as partes. Todas as partes têm que querer se comunicar. Que mais? Verônica, você falou assim para mim, o que eu acho mais importante na questão da linguagem corporal? Não sei se ficou mais claro para você agora, no final, em que eu coloquei o exercício, inclusive eu escolhi esses 3 exercícios, e nessa parte que eu falei da linguagem corporal, eu coloquei que você pensar que corpo e voz, eles são importantes, eles andam juntos. Eles não são separados, eles andam juntos. Mas antes de tudo, eu vou voltar aqui lá no comecinho da palestra, é o como você se sente nessa situação. O como você se sente, sua autoimagem, é quem vai mandar, é quem vai dizer como é que é o seu comportamento, certo? Então, primeiro, você precisa se sentir bem nessa situação, trabalhar os seus 3 Qs. Aí, você vai trabalhar, então, a questão técnica, claro, porque você pode se aperfeiçoar, eu falei que você podia. Então, se eu fosse te responder na linguagem corporal, eu dizia exatamente esses exemplos que eu dei agora. Na voz, que é o falar para fora, é importante você falar para fora, para que as pessoas entendam o que você está falando, articular as palavras e querer pôr para fora a voz. E no corpo, ter uma postura aberta, ter um leve sorriso no rosto, um leve semblante. Isso já vai gerar mais empatia. E outra, te digo mais, vai gerar mais confiança em você mesma. Porque, ó, faz um experimento aí na tua casa, uma hora que você estiver sozinha, para ninguém te chamar de Lu. Um dia na sua casa, começa a saltitar. Saltita. E sorria. Aí, quando você estiver saltitando e sorrindo, pensa numa coisa muito ruim. Uma coisa ruim, mas sorrindo, pensa numa coisa ruim. Você não vai conseguir, você vai travar. Porque o nosso corpo, ele responde, o nosso cérebro, ele é conectado. É difícil a gente pensar numa coisa ruim se a gente está sorrindo, se a gente está com uma postura alegre. Então, é a mesma coisa. Quando você for para essa situação, esse ambiente em que você julga importante, você
falar melhor, procure manter essa postura aberta, porque ela vai te dar endorfina, até inclusive para você se sentir melhor e mais confiante nessa situação, certo? Deixa eu ver aqui. Antônio Piedade. Antônio, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, tá? Mas, olha, vou tentar responder. A gente não tem aqui o feedback, eu não consigo ver o seu rosto, mas, olha, você pergunta assim, se a comunicação de ciência é importante para podermos entender a sociedade em que vivemos. Eu diria que a comunicação, ela é importante para entender a nossa sociedade, porque é através dela que nós trocamos informações. Então, é através dela que nós evoluímos. Quer ver um exemplo prático agora na pandemia? Eu não sei como está em Portugal, mas eu acredito, pelas notícias que eu vi, que vocês estão melhores em comunicação do que nós. Aqui no Brasil, nós estamos todos perdidos, porque a comunicação é muito falha. Então, quando a gente tem na sociedade, uma sociedade que se comunica bem, tem um processo de comunicação eficiente, tende que várias outras partes sejam eficientes também, como a área da saúde, como a área da tecnologia, a área da política, a área da economia, porque a sociedade se comunica bem, tá? Então, tem como a gente conhecer a nossa sociedade através de entender como ela se comunica? Sim, totalmente. Luiz Pérez. Segundo essa teoria dos 3 Qs, qual o principal motivo do ruído na comunicação? Luiz, olha, segundo os 3 Qs, eu acredito, assim, eu vejo que o ruído, ele está no QE e no QA. Porque, veja, o conhecimento técnico, a informação, ela é, certo? Agora, se aquilo me agrada ou aquilo não me agrada, dá a minha interpretação, dá o meu sentimento, dá a maneira como eu vou me comunicar ou como eu vou ouvir essa informação. Né? Se eu me coloco disponível para ouvir isso, ou se eu rejeito. E aí já começa o ruído. Ou se eu vou comunicar uma informação, por exemplo, uma informação que seja difícil, eu tenho que falar para o meu time, para a minha equipe, uma notícia muito ruim. E eu não preparo essa situação, eu não preparo o meu ouvinte para aquilo pode gerar, de cara, um bloqueio. E aí vai gerar um ruído na comunicação também. Então, de ambas as partes, se for tanto você como quem está comunicando, o emissor, ou você como receptor, o ruído vai se dar tanto no lado da inteligência emocional, quanto no lado da flexibilidade e da adaptabilidade daquela situação. Porque a informação em si, ela está, né? Que mais? Pessoal, muito obrigada, estou vendo vários parabéns, muito legal, excelente. Obrigada, pessoal, fico muito feliz de ouvir esse retorno de vocês. A Neuza falando, hoje mesmo vou colocar em prática. Isso, turma, coloca em prática, porque não adianta você assistir essa palestra e amanhã você não fazer nada, e você vai esquecer. Eu tenho certeza, olha, eu pago, mas eu tenho certeza que você vai esquecer. Daqui a uma semana, você não vai nem lembrar o meu nome. Imagine o exemplo que eu dei, você entendeu? A única forma disso, de você assimilar o conhecimento, é você pôr em prática. Ou você ensinar isso para alguém. Quando você põe em prática e depois você ensina para alguém, aí você assimila muito mais rápido. Sabe o que eu fazia uma época da minha vida, quando eu tinha prova, para estudar para a prova? Eu ensinava para as cadeiras de casa. Essa é uma dica legal. Quando eu dou nos meus treinamentos, para as pessoas treinarem, como elas vão treinar em casa, coloca-se na cadeira da sua casa várias imagens. Uma imagem de uma pessoa triste, uma imagem de uma pessoa alegre, uma imagem de uma pessoa de cara fechada, uma muito feliz, e ensine para essas imagens, como se fossem pessoas, para você treinar a falar. E o legal, sabe o que é? Que é o seu cérebro começa a lidar com a situação de ver pessoas com um semblante não muito bom, com uma cara ruim, com uma cara feliz, e isso não te trava. Você não fica nervoso por ver alguém com uma cara emburrada quando você está falando, porque o seu cérebro já treinou essa situação, certo? E que mais que eu estou vendo aqui? Acho que eu respondi todas as perguntas. Mas, pessoal, é o seguinte... se ficou alguma dúvida, se surgir alguma dúvida no meio da semana, no meu canal do YouTube,
Marília Queiroz Coach, tem vários vídeos, pequenos vídeos curtinhos sobre cada assunto desse. Tem vídeo com técnica de voz, exercícios vocais, de corpo, de storytelling, de como criar conexões, tem vídeo de inteligência emocional, tem vários vídeos curtinhos. Então, deixa o teu comentário ou a sua pergunta no meu vídeo, que eu vejo todos e eu respondo também, tá bom? Então, qualquer dúvida, pode me mandar depois que eu respondo com certeza, certo? E acho que é isso, eu acredito que eu respondi todas as perguntas. Perfeito, para mim, eu só gostaria de encerrar aqui agradecendo. Eu só tenho a agradecer, quero agradecer muito ao presidente do ISEC, ao Mário Velindro, por esse convite maravilhoso. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E eu quero agradecer principalmente a vocês também que estão aqui, se disponibilizaram da sua vida, da sua rotina, por essa 1 hora para me assistir. Porque sem vocês, eu não faria o menor sentido eu estar aqui. Então, obrigada por darem para mim a sensação de utilidade do meu trabalho. Eu amo muito falar sobre esse assunto, então eu fico muito feliz de poder transmitir esse conhecimento para todos. Também quero agradecer ao meu marido e à minha filha. Eu preciso agradecer para eles. Olha, meu marido, ele me apoia muito, ele me ajuda muito. E hoje ele parou a vida dele para me ajudar a gravar essa palestra para vocês, para que eu não travasse a minha câmera, porque a minha internet está muito ruim. Então, eu quero agradecer muito a ele também por todo o apoio que ele dá para eu manter aqui e poder transmitir esse conhecimento para vocês. E não vejo a hora dessa pandemia chata acabar para eu estar aí pessoalmente com vocês. Vou ficar muito feliz de poder estar aí com vocês, porque eu sei que no ao vivo é muito melhor. No ao vivo a gente tem a troca, a gente tem a sinergia, e a gente transmite melhor, a gente aprende melhor. Então, eu faço questão de um dia estar ao vivo com vocês, certo? Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero agradecer muito. Eu achei muito interessante. Tive e tenho o privilégio de te conhecer pessoalmente e sei a profissional que és. E era impossível, neste ciclo de conferências a Excelência 21, que o Instituto Superior de Engenharia começou a organizar já o ano passado, era impossível tu não fazeres parte do naipe de comunicadores, do naipe de pessoas convidadas. Portanto, eu também agradeço muito a tua presença e também tenho fé, tenho esperança, tenho otimismo que um dia nos vamos encontrar pessoalmente no auditório do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra e, portanto, até lá vamos falando. Muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer a todos os alunos, a todos os amigos, a todas as pessoas que se juntaram a nós nesta palestra, organizada com o nosso parceiro Figueira TV, de onde estou a comunicar convosco nesta bela praia de Buarques, na cidade da Figueira da Foz, que é uma cidade amiga do ISEC, amiga de Coimbra, e, portanto, despeço-me de todos, agradecendo e espero que, em particular, os alunos do ISEC tenham bebido, tenham conseguido tirar algumas, e tenho a certeza que conseguiram, tirar alguns conhecimentos nesta área da comunicação, como eu disse no início, que é a partir do berço que começamos a comunicar. E, portanto, é fundamental na família, nos negócios, no relacionamento entre amigos, a comunicação é fundamental. Por isso, muito obrigado, boa noite a todos e até breve. Mário, deixa eu só falar uma coisa. Eu quero agradecer ao pessoal da Figueiras TV também. Muito obrigada, porque desde o começo, nossa, vocês foram maravilhosos comigo, me ajudaram e tiraram a minha atenção, porque eu estava tensa em como que eu ia transmitir a palestra e minha internet toda hora caía. Então, vocês foram muito ágeis para me ajudar a eu transmitir o link da palestra, vocês salvarem, transmitirem. Olha, muito obrigada a todos. Obrigada mais uma vez. Agora aproveito, eu não referi, mas todos os funcionários do ISEC que estiveram desde a primeira hora connosco e que, através deles, foi possível também esta transmissão. Obrigado a todos, boa noite e até breve.